A vitalidade circulante pelos nervos não deve ser confundida com o que se chama o magnetismo humano, que é o fluido peculiar dos nervos especializado no conduto medular e constituído pela energia primária misturada com o Kundalini. Este fluido magnético mantém a constante circulação da matéria etérica pelos nervos, correspondente à circulação do sangue pelas artérias e veias. E assim como o sangue leva o oxigênio a todas as partes do corpo, assim também a corrente etérica conduz a vitalidade pelos nervos. As partículas do duplo etérico transformam-se incessantemente, tal como as do corpo denso. Com os alimentos que comemos e o ar que respiramos, ingerimos matéria etérica, que é assimilada pelo duplo etérico. Pelos poros eliminam-se constantemente matéria etérica e gasosa, de modo que quando duas pessoas estão em íntimo contato, cada uma delas absorve grande porção das emanações físicas da outra. O hipnotizador concentra por um esforço de vontade grande quantidade de tal magnetismo e projetado sobre o paciente, cujo fluido nervoso repele para substituí-lo pelo que emite. Sendo o cérebro como é, o centro da circulação nervosa, parte do corpo afetado pelo fluido magnético, fica sob o domínio do cérebro do hipnotizador, em vez de estar sob o domínio do cérebro do paciente, de modo que este experimenta tudo quanto o hipnotizador lhe sugere. Se o cérebro do paciente fica vazio de seu próprio magnetismo e cheio do magnetismo do hipnotizador, este poderá dominar aquele de modo que só pense e faça o que lhe sugerir, pois temporariamente o tem sob seu completo domínio. Ainda nos casos de magnetização e hipnotismo terapêuticos, o magnetizador infunde no paciente muito de suas emanações pessoais em união com as correntes de vitalidade, e deste modo é evidentemente possível que, se o magnetizador padece de alguma enfermidade, possa contagiar o paciente. Mas ainda que a saúde do magnetizador seja perfeita, também há enfermidades mentais e morais como as fisiológicas, e como o magnetizador projeta no paciente matéria astral e mental com as correntes físicas, arrisca-se a contagiá-lo com essas enfermidades. Contudo, se o magnetizador é homem de puros pensamentos e cheio do ardente desejo de beneficiar o próximo, pode contribuir bastante para aliviar os sofrimentos alheios, se se der ao trabalho de estudar o problema das correntes que entram no campo pelos chakras e fluem pelos nervos. Que infunde o magnetizador no paciente? Fluido nervoso ou também vitalidade, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Se o paciente está tão sumamente débil e esgotado que é incapaz de especializar a vitalidade, o magnetizador pode ministrar-lhe a necessária, infundindo-lhe a sua nos trêmulos nervos, para o enfermo recuperar rapidamente a saúde. Este processo é análogo ao da nutrição. Quando o paciente chega a tal estado de debilidade que o estômago não digere, o corpo não pode nutrir-se tão pouco, e por isso aumenta a debilidade. O remédio em tal caso é proporcionar ao estômago alimentos já digeridos por meio da pepsina ou outros preparados análogos de fácil assimilação para restaurar as forças. Da mesma maneira, o indivíduo incapaz de especializar por si mesmo a vitalidade pode absorvê-la especializada por outro e esforçar-se em recobrar o funcionamento normal dos órgãos etéricos. Isto é o suficiente em muitos casos de debilidade. Há outros casos em que um ponto qualquer se congestiona e a vitalidade não circula devidamente, porque seu veículo nervoso retarda-se pela enfermidade. Convém, então, substituí-lo por saudável matéria etérica nervosa, procedente do exterior, e há vários meios de consegui-lo. Alguns magnetizadores empregam para isso a violência, infundindo energicamente seu próprio éter na parte doente, com a esperança de expulsar dali o que é preciso substituir. É possível obter êxito deste modo,
apesar do consumo muito maior de energia do que a necessária. O processo mais científico é o que age com maior suavidade. Elimina primeiro a matéria congestionada ou enferma e a substitui depois por matéria etérica sã, para estimular pouco a pouco a atividade da preguiçosa corrente. Por exemplo, se o indivíduo tem dor de cabeça, é porque seguramente a matéria etérica se terá congestionado em algum ponto do cérebro, e a primeira coisa que convém fazer será eliminar essa matéria. Como se consegue? Da mesma maneira que a emissão da energia magnética, isto é, por um esforço de vontade. Não devemos esquecer que a matéria sutil é facilmente modelada ou afetada pela ação da vontade humana. Por muitos passes que faça o magnetizador, esses serão tão somente o apontar da sua arma para determinada direção, enquanto que a sua vontade é a pólvora que impele o projétil e produz o resultado, ou seja, a emissão do fluido. O magnetizador que saiba bem o que faz pode obter o mesmo resultado através de passes ou sem recorrer a eles. Conheci um que se valia apenas do olhar fixo no paciente. A mão serve unicamente para concentrar o fluido e, ocasionalmente, para favorecer a imaginação do magnetizador, pois para querer fortemente tem de crer, também firmemente. E sem dúvida, o gesto manual lhe facilita a operação. Da mesma forma que o hipnotizador ou magnetizador pode emitir magnetismo por um esforço de sua vontade, também pelo mesmo esforço pode descarregar o paciente do magnetismo que lhe infundiu, e neste caso pode valer-se do auxílio dos passes manuais. Se se trata de uma dor de cabeça, o hipnotizador colocará as mãos sobre a fronte do paciente e as imaginará como esponjas que absorvem o deletério magnetismo do cérebro. Notará imediatamente que, com efeito, está produzindo o resultado que imagina, pois se não toma a precaução de rejeitar o nocivo magnetismo segundo o vá absorvendo, lhe sobrevirá a dor de cabeça, ou lhe ficarão doloridos os braços e a mão com que efetuar a operação, porque a matéria enferma inoculada pode afetar-lhe a saúde e convém eliminá-la antes que se apodere de seu corpo. Portanto, deve seguir para isso determinado processo, e o mais simples é o de fazer com as mãos o gesto de atirá-los como se atirasse água para fora. Ainda que o hipnotizador não a veja, a matéria que extraiu é física, e assim podemos tratá-la por meios físicos. Consequentemente, é necessário que o hipnotizador não descuide destas precauções, nem deixe de lavar escrupulosamente as mãos depois de curar um enfermo de dor de cabeça ou outra doença da mesma espécie. Uma vez eliminada a causa da enfermidade, passa o magnetizador a carregar o enfermo de saudável magnetismo e a resguardá-lo contra a recaída na enfermidade. Este processo tem múltiplas vantagens na terapêutica mental das afecções nervosas, muitas das quais consistem no transtorno circulatório dos fluidos que passam pelos nervos e que, ou se congestionam, ou são muito tardios ou muito rápidos, ou escassos em quantidade ou de má qualidade. Os medicamentos de toda a classe só têm eficácia no nervo físico e muito pouco nos fluidos circulantes, enquanto que o magnetismo atua diretamente sobre os fluidos e penetra diretamente na raiz do mal.